Primeira pergunta. Vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Graça e paz. Eu me chamo Gessilene, moro em Manaus, Amazonas, e o meu ministério é Ministério Jerusalém, a Casa do Pai. E a minha pergunta é a seguinte: eu estava outro dia estudando a respeito da graça de Deus, e eu ouvi um comentário na internet sobre esse assunto, onde um pastor dizia que depois que Jesus ressuscitou, a gente não deve mais batizar ninguém. Porque uma vez que a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, isso é suficiente para ela. Ela não necessita mais do batismo nas águas. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Bom, eu acho que essa pessoa não leu a Bíblia da forma correta, não é? Porque se você ler a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, se você ler a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, você vai ler assim, ó. Marcos 16, o próprio Cristo falando. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Fala para o irmão ler capítulo 16 de São Mateus, de São Marcos, que ele vai voltar a batizar. Então, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Olá, boa tarde, meu nome é Evelyn, sou de João Molevá, de Minas Gerais, sou da Igreja Presbiteriana Renovada. Pastor, gostaria de um conselho seu, que meu esposo trabalha há muito tempo em um local, no supermercado, e esses dias a ex dele começou a trabalhar no mesmo ambiente que ele. E eu gostaria de saber o que eu faço, ele continua trabalhando lá ou ele tem que sair? Um grande abraço a Ebele. É Ebele, né? A Ebele, lá de João Molevá, de Minas Gerais. Nós temos uma audiência muito grande lá em Minas Gerais. Um grande abraço para todos vocês aí de Minas Gerais. Bom, veja só. Ele trabalha lá no mercado. A ex dele, certo? Está trabalhando no mercado agora também. Eu penso o seguinte, essa questão da convivência num ambiente de trabalho com um ex-marido, com ou ex-esposa, ou com ex-namorado, ou com ex-noiva, tem muito mais a ver com uma postura de integridade. Tem muito mais a ver com uma postura de responsabilidade. Eu penso que o seu marido é um cara íntegro. Eu penso que o seu marido é um cara sério. Eu penso que o seu marido tem consciência do compromisso dele com você, tá? Agora, fora isso, não adianta mudar de lugar, entendeu? Porque a questão não é o lugar, a questão é o coração. A questão não é o ambiente, é o coração. Porque quando uma pessoa não é íntegra, quando uma pessoa não é séria, quando uma pessoa tem falhas de caráter, ela pode estar na Bahia e o outro pode estar em São Paulo. Eles arrumam um jeito de fazer o errado. Porque a questão não é o lugar, a questão é o coração, a questão é a mente, a questão é o comprometimento, a questão é o senso de responsabilidade. Vamos ver mais uma. Tem pergunta aí, Isabela? Alguém? Vamos lá para mais uma pergunta, então. A Isabela vai ler. Pastora, Tatiane Mendonça perguntou assim: o que posso fazer para que meu marido reconheça que Deus é prioridade na minha vida antes dele como meu esposo? Bom, um abraço a Tatiane Mendonça, não é? Um grande abraço e veja só, eu só reconheço que Deus está acima do meu casamento quando eu entendo o que é casamento. Preste atenção, casamento é uma
unidade entre dois seres humanos imperfeitos que buscam se aperfeiçoar em Deus. O casamento existe para quê? O casamento existe para glorificar o nome do Senhor. O casamento existe para glorificar o nome do Senhor. Quando a Bíblia diz que homem e mulher se tornam uma só carne, isso está falando de unificação. Quando a Bíblia diz homem e mulher se tornam uma só carne. Então, esse relacionamento entre marido e mulher está acima do relacionamento com os filhos, acima do relacionamento com os amigos, acima do relacionamento entre pais e filhos, acima do relacionamento com a igreja, certo? Marido e mulher, os dois se tornam uma só carne. E esse relacionamento está acima de qualquer outro relacionamento no sentido horizontal. Agora só tem um relacionamento que está acima do relacionamento do homem com a mulher. O relacionamento dos dois com Deus. O relacionamento dos dois com Deus. Então, o meu relacionamento com Deus está acima do meu relacionamento com a minha mulher. O relacionamento da minha mulher, Rosimari, com Deus está acima do relacionamento dela comigo. Isso é uma ordem, um princípio bíblico, ok?